Um dia, em que eu comecei a refletir sobre os seres, e o meu pensamento deixou-se planar nas alturas, enquanto os meus sentidos corporal estavam como que atados, atingidos por um sono pesado e pelo excesso de força, ou de uma grande fadiga corporal, parece que se me delineava, um ser, de um talhe imenso, além de toda medida definível, que me chamou pelo meu nome e disse: O que desejas ouvir, e ver? E pelo pensamento, aprender, e a conhecer? E eu, lhe disse: Mas tu, quem és? Disse ele: Eu sou Poimandres, o Nous da soberania absoluta. Eu sei o que perguntas, e estou contigo em todo lugar. E eu disse: Quero ser instruído sobre os seres, compreender a sua natureza e conhecer Deus. Oh! Como desejo entender! Respondeu-me ele por sua vez: Mantém em teu intelecto tudo o que desejas aprender, e eu te instruirei. A essas palavras mudaram de aspecto, e repentinamente, tudo se abriu diante de mim num momento, e tive uma visão sem limites, tudo tornou-se luz, serena e alegre, e ao vê-la, apaixonei-me por ela. E pouco depois surgiu uma obscuridade dirigindo-se para baixo, em sua natureza assustadora e tolerante, enrolando-se em espirais tortuosas, como uma serpente, foi assim que a percebi. Depois, esta obscuridade transformou-se em espécie numa natureza florestal, concomitantemente de uma maneira indivisível e exaltando um vapor, como o que sai do fogo e produzindo uma espécie de som, um gemido indescritível. Depois de lançar um grito de apelo, sem articulação, tal que comparar uma voz de fogo, e ainda que saindo da luz autoexistente, um verbo santo veio coberto à natureza, e um fogo sem mistura, exalta-se da natureza úmida em direção à região sublime, era leve, vivo e ativo ao mesmo tempo, e o ar, sendo leve, seguia ao sopro elevando-se ao fogo, a partir da terra e da água. De forma a parecer preso ao fogo, pela terra e pela água, permaneciam no mesmo lugar, se bem que não se percebesse a terra separada da água, estava continuamente em movimento sob a ação do sopro do verbo, que colocara-se sobre elas, segundo percebi a minha audição. Então, disse Poimandres: Compreendeste, o que esta visão significa? E eu respondi: Eu o saberei. Esta luz, disse ele, sou eu, Nous, o teu Deus, aquele que existe antes da natureza úmida que apareceu fora da obscuridade. Quanto ao verbo saído luminoso do Nous, é o Filho de Deus. Quem é então? Disse eu. Conheço o que quero dizer, através do que em ti vê, e ouve, no teu íntimo, é o verbo do Senhor. E o teu Nous, é o Deus Pai. E não são separados um do outro, pois esta união é que é a vida. Eu te agradeço, eu disse. Agora fixa teu espírito sobre a luz e conheça isto, disse ele. Essas palavras, olhou-me bem de frente um tempo bastante longo, se bem que eu, tremesse pelo seu aspecto. Depois, como ele levasse a cabeça, vi em meu Nous a luz consistente em um número incalculável de potências, tornada um mundo sem limites, ainda que o fogo estivesse envolvido por uma força toda poderosa, e assim, solidamente contido, atingia o seu equilíbrio. Eis o que distingue pelo pensamento nesta visão, encorajado pela palavra de Poimandres. Como eu ainda estava totalmente fora de mim, disse-me ele novamente: Viste no Nous, a forma arquetípica, o pré-princípio anterior ao começo sem fim? Assim me falou Poimandres. Ora, disse eu. De onde morreram os elementos da natureza? Ele respondeu: Da vontade de Deus, que tendo nela recebido o verbo e tendo visto o belo mundo, o arquetípico, o imitou feito como foi em um mundo ordenado, segundo seus próprios elementos e seus próprios produtos, como almas. Ora, o Nous Deus, sendo macho e fêmea, existindo como vida e luz, faz nascer de uma palavra um segundo Nous, que, sendo Deus do fogo e do sopro, criou 7 governadores, os quais envolvem nos seus círculos o mundo sensível, e seu governo se chama, o destino.
Logo o Verbo de Deus lançou-se fora dos elementos postados embaixo para esta pura região da natureza, que acabava de ser criada, e se uniu ao nous, pois era da mesma substância, e por esta razão, os elementos inferiores da natureza foram entregues a si próprios desprovidos de razão, de forma a nada mais ser que matérias simples. Porém o nous demiurgo, conjuntamente com o Verbo, envolvendo os círculos e fazendo-os girar zumbindo, coloca desta forma em ação o movimento circular de suas criaturas, deixando-as fazer a sua revolução segundo um começo indeterminado até um termo sem fim, pois começa onde se acaba. E esta rotação dos círculos, segundo a vontade do nous, produziu, tirando-os dos elementos que se precipitavam para baixo, animais irracionais, pois não mantinham o Verbo próximo de si. O ar produziu os voláteis e a água, os nadadores. A água e a terra foram separados uma da outra, segundo a vontade do nous, e a terra fez sair de seu próprio seio os animais, quadrúpedes e répteis, bestas selvagens e domésticos. Ora o nous, Pai de todos os seres, sendo vida e luz, criou um ser humano semelhante a ele, pelo qual sentiu tanto amor como por seu próprio filho. Pois o ser humano era muito bonito, reproduziu a imagem de seu pai, pois é ministro de sua própria forma que Deus tornou-se amoroso e delegou-lhe todas as suas obras. Ora, assim que vê a criação que o demiurgo fez no fogo, o ser humano quis produzir, também, uma obra e o Pai deu-lhe permissão. Entrando então na esfera demiúrgica, onde deveria ter plenos poderes, ouvir as obras de seu irmão e os governadores se apaixonaram-se por ele e cada um deu-lhe parte de sua própria magistratura. Tendo então aprendido a conhecer sua essência e tendo recebido participação de sua natureza, quis atravessar a periferia dos círculos e conhecer a potência aquela que reina sobre o fogo. Então, o homem, que tinha pleno poder sobre o mundo dos seres mortais e animais irracionais, lançou-se através da armadura das esferas e rompendo seu envoltório fez mostrar a natureza de baixo, a bela forma de Deus. Quando ela o viu, o ser que possuía em si uma beleza insuperável e toda a energia dos governadores aliada à forma de Deus, a natureza sorriu de amor, pois tinha visto os traços desta forma maravilhosamente bela do ser humano se refletir na água, e sua sombra sobre a terra. Tendo ele percebido esta forma semelhante a ele próprio na natureza, refletida na água, amou-a e quis aí habitar. Assim que o quis, foi feito e veio habitar a forma sem razão. Então a natureza, tendo recebido nela seu amado, enlaçou-o totalmente e eles se uniram pois queimavam de amor. Essa é a razão, de todos os seres que vivem sobre a terra. O ser humano, é o único que é duplo, mortal pelo seu corpo, imortal pelo ser humano essencial. Ainda que seja imortal com efeito, e que tenha poder sobre todas as coisas, sofre a condição dos mortais, submetido como é ao destino. Por esta razão, assim que se colocou sob a armadura das esferas, tornou-se escravo na mesma, um macho e fêmea, pois nascido de um pai macho e fêmea, isento de sono, pois proveniente de um ser isento de sono, não era vencida nem pelo amor e nem pelo sono. Chegamos ao final de mais um episódio aqui no canal Autoconhecimento. No vídeo de hoje, falamos sobre um breve resumo do Corpus Hermeticus, uma das obras atribuídas ao grande sábio da magia, do ocultismo, da astrologia, das ciências ocultas e da alquimia, o mago Hermes Trismegistus, o 3 vezes, o Grande, que viveu no Antigo Egito, de onde surgiram o início das escolas iniciáticas dos mistérios e o surgimento da filosofia hermética e seus princípios. O Corpus Hermeticus não é um texto, mas sim, um conjunto de textos. Nele, o Hermes Trismegisto fala em primeira pessoa e fala de diversos assuntos, como a criação, o pensamento, a palavra e seu poder, e outros assuntos. Ele tem um encontro com uma entidade, que se apresenta como Poimandres, que alguns dizem ser o seu sagrado anjo guardião, ou o Deus interno que cada um tem dentro de si, esperando o momento para despertar. Algumas vezes ele também é denominado de a mente. Poimandres conta segredos ocultos a Trismegisto, que segundo ele, estavam ocultos até então.
Desde o começo deste episódio, já vemos lições importantes, como escutar a si mesmo e o valor da busca pelo autoconhecimento. Depois de Hermes Trismegisto receber todas essas informações, saiu para pregar a todos os homens que fossem dignos de aprenderem esses segredos ocultos. O Corpus Hermeticus, segundo alguns, se trata de um texto iniciático, ou seja, não parece ser exatamente o que é, e apenas quem dispõe de certo conhecimento, vai extrair todo ou quase todo o conteúdo do texto. Escutem a si mesmo, busquem sempre o autoconhecimento, valorizem essas sabedorias que têm chegado até você, e estejam sempre conscientes de que vocês, como toda a humanidade, todos estamos neste processo de evolução, da transcendência, do despertar do eu interior, e de nossa expansão da consciência. E se vocês tiverem interesse de ler por completo esta obra, que eu aconselho vocês obterem essa sabedoria, que parece complexa no início, mas com várias repetições da leitura, vocês vão compreenderem aos poucos. Eu deixei o link do livro no primeiro comentário fixado e outras obras atribuídas ao mestre Hermes Trismegisto. Comprando neste link, todos vocês estarão colaborando com o crescimento do canal e estarão apoiando, para que este vídeo como esses conhecimentos do canal cheguem para milhares de pessoas. Vocês têm também a opção de fazerem doações de qualquer valor para o canal, clicando no link na descrição deste vídeo ou por transferência. Muito obrigado pela participação de vocês conosco neste projeto. E quero aproveitar para agradecer no momento em que eu produzi este vídeo, os 2.200 inscritos aqui no canal. Gratidão. 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 Aproveitem para assistirem os outros vídeos aqui no canal para o seu desenvolvimento, e assistam quantas vezes for possível para a fixação das sabedorias em sua mente. Compartilhem para mais pessoas, amigos e familiares. Curtem e comentem o que acharam, e não se esqueçam de ativarem as notificações para receberem os vídeos, quando forem publicados. Até os próximos episódios. Eu desejo todo o sucesso, muita paz, muitas felicidades e todas as realizações na vida de vocês.